Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Da Caverna à Vida Eterna 2. Esta série de vídeos que iniciamos recentemente contém nossas respostas às perguntas formuladas por críticos, formadores de opinião e leitores de nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, lançado em 2019 pela editora Elevação de São Paulo. Esse livro trata da evolução universal como um todo, bem como da origem e finalidade tanto do espírito quanto do homem, assim como das espécies animais existentes em nosso mundo. Procuraremos ser breve, direto e claro em nossas respostas, para que o amigo internauta vá direto ao âmago do problema. A fim de manter a privacidade dos que nos honraram com suas perguntas, daremos apenas o seu primeiro nome. A obra encontra-se à venda no site da Amazon. Dito isto, vamos às perguntas. Pergunta número 6. Em seu livro, você analisa algumas partes de A Grande Síntese de Pietro Baldi, que fala do transformismo universal, o qual envolve a matéria, a energia e o espírito. Diante disso, como devemos compreender a origem do espírito? Ele nasceu da matéria? Sebastião A. L. Resposta. Dos muitos estudos dessa obra que fizemos nos últimos 50 anos, inferimos que espírito, energia e matéria têm a mesma origem, ou seja, o todo universal, que é a substância primordial do universo, onde tudo tem início. Tudo que existe em todo o universo, desde os universos físicos aos fluídicos e aos espirituais, desde a matéria à energia e ao espírito, desde as coisas visíveis, conhecidas pelo homem, às coisas invisíveis que ele desconhece, tudo o que é, tudo o que está aparentemente parado ou em movimento, tudo o que pulsa e que vibra, tudo isso nasce do todo universal. O todo universal é a substância primária, a matéria-prima, o plasma cósmico, o elemento primordial criado por Deus, a partir do qual ele estenderá pelos universos sem fim os milhões de formas em que se manifestam as coisas conscientes e inconscientes, o espectro prismático e infinito de tudo que virá a existir. A diferença está no grau de amadurecimento em que se encontra essa substância em suas várias transubstanciações pelo infinito. Do éter nascerá a matéria, da matéria nascerá a energia, e da energia nascerá o espírito.
Fazendo coro com a grande síntese, é certamente também o que nos quer dizer a nossa doutrina na resposta à questão 540 de O Livro dos Espíritos, onde as entidades superiores, após afirmar que todas as coisas existentes estão submetidas ao evolucionismo universal, encerram sua bela explanação com esta síntese maravilhosa. Abre aspas. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Fecha as aspas. Notaram a sutileza da resposta? Tudo serve e se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, dando a entender que o arcanjo, em todo o seu esplendor solar, começou sua trajetória pelo simples, anônimo e tão despretensioso átomo. Pergunta número 7. Não tenho facilidade para entender coisas muito abstratas, mas parece que seu livro afirma que o mundo espiritual é pré-existente ao mundo físico. Entendi corretamente? Dorival N.S. Resposta. Você está certo. Em relação ao mundo material, isto é verdade, porque o mundo espiritual é a matriz de tudo o que existe no mundo físico, assim como o perispírito ou corpo espiritual do espírito pré-existe e sobrevive ao corpo de carne e é a sua matriz. Indo um pouco mais longe, podemos dizer que, como tudo na vida universal procede por continuidade, é possível imaginar que haja, da mesma forma, um mundo pré-existente ao mundo espiritual, e assim sucessivamente. Tudo o que conhecemos é um simples elo de uma corrente sem fim. Cada elo é precedido e sucedido ao infinito por outros elos desconhecidos por nós, em face da limitação a que estão submetidos nossos sentidos. Para sua voz, mentor de Pietro Baldi, abre aspas, a consciência que se apoia sobre a síntese sensória é um horizonte circular fechado. Fecha as aspas. É exatamente isso. Você é um espírito que, quando nasce, se encontra submetido a um corpo físico, como um homem no fundo do mar se acha submetido ao seu escafandro. Ele só consegue se movimentar naquele meio líquido como uma tartaruga, e só consegue enxergar também pelo limitado visor de seu capacete. Pergunta número 8. Pelo que entendi em seu livro, o senhor afirma que neste mundo o homem não veio do macaco. Há alguma prova cabal e conclusiva de que isso seja verdade? Homens e macacos são tão parecidos do ponto de vista morfológico que fica difícil acreditar que não estejam situados na mesma esteira evolutiva e que um não seja continuidade do outro, mesmo porque tudo na natureza se processa por continuidade, sem hiatos nem saltos quânticos. Juliano M.B. Resposta.
Realmente, essa é a aparência da cambiante realidade que se apresenta aos olhos dos antropólogos em forma de autêntica caixa preta. Ele vê o que entra na caixa e vê o que sai, mas ignora o que acontece lá dentro. O homem, porém, principalmente o de pensamento iluminado, que não terceirizou a sua atividade intelectiva, tem a seu favor a inteligência, principalmente a inteligência espiritual. E dentro dessa inteligência tem a lógica, o raciocínio, a razão, a intuição, a inspiração, a revelação e a assistência espiritual. Com esse arsenal a seu dispor, é impensável ficar patinando em cima de teses, antíteses e sínteses ultrapassadas, já carcomidas pelo tempo, ainda que provenientes de mestres a quem devotamos o maior apreço. Para um observador atento, há muita brasa viva sob as cinzas da filosofia meramente humana. Basta reflexionar. O homem veio do reino animal, sim, mas em outros planos do universo, conforme detalhamento sério, indícios e provas que embasam a argumentação de nossa obra. Sob o foco de um olhar mais penetrante, a impossibilidade de o homem ter vindo do animal neste planeta em que vivemos pode ser deduzida das seguintes informações, todas integrantes dos postulados da doutrina do Consolador, principalmente em O Livro dos Espíritos. 1. As espécies foram formadas de maneira distinta, sem procederem umas das outras. 2. O homem, em comparação com o animal, é um ser à parte, pois tem a faculdade de pensar que o animal não tem. 3. Há tanta distância entre a alma do homem e a do animal, quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. 4. Elas são tão distintas que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. 5. Não há possibilidade de fusão genética entre símios e humanos, porque se encontram evolutivamente em graus não assimiláveis, o que impediria, em princípio, a reprodução material. 6. Deus dispõe de meios mais misericordiosos para propiciar a evolução de seus filhos, sem precisar colocar um espírito humanizado no ventre de uma limária. Por último, há o argumento de que o homem não veio do reino animal em nosso mundo, porque, se tivesse vindo do macaco, por exemplo, poderia procriar logo em sua primeira geração, replicando o que fizeram seus pais ao trazê-lo à luz. Mas, segundo a doutrina do Consolador, não é o que acontece. Atentemos para a pergunta de Kardec e para a resposta das entidades superiores constantes da questão 49 de O Livro dos Espíritos. Vamos ler devagar para captarmos a revelação contida nesse verdadeiro diálogo cósmico. Pergunta Kardec: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Respondem as entidades superiores, abre aspas, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra,
absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Deu-se o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Fecha as aspas. Notemos, em primeiro lugar, o que dizem as entidades superiores. Os homens se formavam espontaneamente em sua origem. Essa proposição, formulada por Kardec, foi recepcionada e sancionada pelas entidades superiores. Ora, se os homens se formavam espontaneamente em sua origem e, com o tempo, tiveram que absorver em si os elementos necessários à sua formação e reprodução, não precisaram, obviamente, nascer de um animal para realizar essa extraordinária façanha biológica. Se, por absurdo, tivessem que nascer de um animal, não nasceriam estéreis, mas com o material genético necessário à sua reprodução imediata, como acontecia com as espécies animais de seu tempo, sem necessidade de se espalharem pela terra para absorver esse mesmo material genético no decorrer de longas eras, como estabelece a doutrina do Consolador. Isso nos parece bastante evidente. Em nosso livro, nos detemos longamente nessa questão momentosa, apresentando elementos de peso em seu apoio. Mas a tese que defendemos não é a muralha da China. Permanecemos abertos a outras interpretações, desde que embasadas em fontes tão castiças quanto aquelas que nos dão suporte, e não em achismos e deduções de cunho egóico e personalista. Da Caverna à Vida Eterna 2. Nosso amigo e confrade Afonso Borges Galego Soares, um dos diretores departamentais da Federação Espírita Brasileira, leu esse nosso livro sobre o Homem da Caverna e nos enviou seu parecer. Ele se ativa principalmente na divulgação da língua internacional Esperanto e já foi também editor da revista Reformador, época em que nos dava a honra de analisar nossos artigos com vistas à sua publicação nessa prestigiosa revista. Diz Afonso Soares: Caro amigo e irmão Mário Frigério, reine a paz em nossos corações. Agradeço-lhe de coração as boas palavras que me dirigiu. Tomo-as como estímulo, encorajamento a sempre mais e mais esforçar-me por não somente aprofundar estudos em torno da celeste revelação, mas, principalmente, empenhar-me seriamente em construir minha renovação moral e também intelectual com base nessa doutrina libertadora. Afirmo-lhe que seus textos, quaisquer que sejam, muito contribuem para que eu persevere nessa construção. Embora ainda não possa dedicar-me a uma leitura mais atenta e profunda do livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, com que você me presenteou, creio, porém, que poderei fazê-lo em breve, pois já estou chegando ao fim da revisão do livro Obras Póstumas de Allan Kardec em Esperanto. A simples leitura do índice de seu livro já evidenciava a grandiosidade do conteúdo. Conhecendo suas brilhantes interpretações de temas espíritas e espiritualistas, tenho o direito e o dever de afirmar que estou diante de mais um seu excelente serviço em favor da qualidade
da literatura espírita no Brasil. Então, meu caro amigo, em breve vou me instruir na leitura integral de sua nova obra. Mas um tema no índice me despertou tão fortemente a atenção que já li o capítulo 2 vezes. É o que trata da finalidade da encarnação. Enquanto eu estava limitado às revelações da codificação, o assunto não me despertava grande interesse. Este só surgiu quando comecei a ler a obra mediúnica Os Quatro Evangelhos, coordenada por João Batista Rustem. Nela, a encarnação não é uma necessidade, como foi revelado na codificação de Kardec. Diante do fato, e ainda com dificuldade para relativizar a revelação em Kardec, procurei interpretações e argumentos que justificassem o que estava publicado em Rustem. E encontrei tudo isso na obra O Cristo de Deus, da autoria de Manuel Quintão. A leitura, porém, de sua argumentação na nova obra me abriu melhor compreensão pelo desenvolvimento que você apresenta para alguns assuntos ligados ao tema, como, por exemplo, 1. A encarnação material destina-se a espíritos que entraram no regime de provas e expiações. 2. A distinção entre os espíritos que evoluem sem falências e os que faliram. 3. A aquisição do perispírito a significar encarnação fluídica. 4. A injustiça de se submeter espíritos, por assim dizer, infantis, a encarnações iniciais em grosseiríssimos ambientes materiais, incompatíveis com sua condição de iniciantes, além de outros argumentos. Desculpe-me, Frigeri, pela rapidez com que vou me expressando. O importante para mim é constatar com alegria e admiração que você apresentou argumentação, a meu ver, definitiva para justificar a tese de que a encarnação na matéria bruta não é necessidade evolutiva universal, como está dito em Kardec. Só a sofrem os que não seguem a trilha da evolução em linha reta, sem quedas. Finalmente, sinto necessidade de lembrar-lhe que você deverá ser alvo de círculos, por assim dizer, fundamentalistas do movimento espírita, fanatizados segundo o princípio fora de Kardec não há salvação. Devo dizer-lhe que você superou Manuel Quintão e me ajudou a assimilar tese tão profunda quanto mal compreendida. Um forte abraço, com votos de uma feliz passagem de ano do Afonso Soares. PS. Voltarei ao assunto quando fizer a leitura completa de seu livro. Muitíssimo obrigado, meu caro Afonso Soares. É preciso ter muita coragem para manifestar o pensamento com essa clareza com que você o fez. É de pessoas assim, com esse descortino espiritual, que certamente será formada a futura aristocracia intelecto-moral da humanidade, tal como foi preconizado por Allan Kardec. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.